Nosso próximo assunto é entender as características desse motor. E para entender as características desse motor, eu coloco aqui ao meu lado uma tabela que vai explicar em um único gráfico o que acontece com o comportamento de algumas partes do motor à medida que a gente desenvolve potência. Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui uma escala de temperatura e eu tenho uma característica de regulação do meu motor que eu vou contar para vocês agora. Esse motor, até determinada temperatura, e essa temperatura é relativa sempre a ISA, ele tem que produzir a mesma quantidade de tração. No caso desse motor CFM56, seria, digamos, ISA mais 15 graus. Ao nível do mar, a temperatura ISA é 15, mais 15 graus igual a 30. Então vamos fingir que a gente está ao nível do mar o tempo todo aqui e falar de 30 graus. Qualquer temperatura 30 graus ou mais fria, eu preciso produzir sempre a mesma tração. Esse motor tem que entregar a mesma tração para mim. Agora, se a gente voltar ao que eu falei logo antes, explicando por dentro do motor, a gente vê que quando o ar entra no motor, aquele motor começa a girar os estágios de N1 e N2 e vai comprimindo esse ar até chegar aos 490 psi, que é o máximo que a câmara de combustão vai aceitar antes de misturar ele com combustível e queimar. Imagina um limite hipotético que é de 490 psi e que se me entregar mais do que isso lá, esse motor explode. Bom, catástrofes à parte, vamos voltar agora e imaginar um ar mais frio. Qual é a característica de um ar mais frio? Imagina um ar a 0 grau de temperatura. A característica de um ar mais frio é também ele ser mais denso. Por ele ser mais denso, se esses rotores todos, N1 e N2, girarem exatamente na mesma velocidade que estavam girando quando o ar estava 30 graus e era mais rarefeito, eu vou acabar entregando um ar com ainda mais pressão na câmara de combustão. Ele, em vez de chegar lá com 490 psi, ele vai chegar lá com 500, 510, 520. Isso não pode, porque o motor ele vai explodir se chegar lá com mais de 490. Então, o que acontece? Para garantir que a tração do motor seja a mesma o tempo todo, o N1, quando a gente está bem frio, N1 e N2, giram a uma velocidade mais baixa para entregar a pressão adequada na câmara de combustão. À medida que a temperatura vai aumentando, o N1 e o N2 passam a girar em velocidades cada vez mais altas para entregar sempre a mesma pressão lá na câmara de combustão. E o resultado é, como a pressão está sendo entregue sempre da mesma forma, a tração que está sendo gerada também é sempre a mesma. E é por ele entregar sempre a mesma tração em qualquer temperatura abaixo dessa temperatura que a gente vai chamar de flat rate temperature. Por que flat rate? Flat significa plano em inglês. E se vocês olharem o gráfico para trás, ele é exatamente assim. A tração do motor é a mesma o tempo todo, é um gráfico plano. Existem outras nomenclaturas para essa temperatura? Sim. A Airbus costuma chamar isso de thrust brake temperature. E vocês vão entender por que thrust brake agora. Porque quando eu chego nesse limite de 490 psi em ISA mais 15, no caso 30 graus Celsius ao nível do mar, a gente passa a enfrentar um segundo problema. Que segundo problema é esse? O motor, quando ele vai comprimindo o ar ele vai ganhando pressão e vai ganhando também temperatura. À medida que vocês olharem o EGT do motor, vocês veem que quanto mais quente está, o motor ele já recebeu o ar com mais temperatura, ele está devolvendo o ar no final também com mais temperatura. O EGT é cada vez mais alto, Exhaust Gas Temperature, gases de escapamento. Se esse EGT é cada vez mais alto à medida que eu subo a temperatura, tem uma hora que se eu mantiver a rotação cada vez mais alta e for mantendo a tração constante do meu motor, que eu vou estourar o limite de projeto do EGT do avião, ou melhor, do motor. Eu não quero estourar esse limite de projeto, eu quero que uma hora o EGT passe a ser constante. Quanto mais quente for o dia lá fora, não interessa, eu entrego um EGT com uma certa margem para o meu limite. Como é que eu faço para não fazer mais o EGT continuar subindo? Eu agora inverto o processo do meu N1. O meu N1 que vinha aumentando o tempo todo para garantir que a tração fosse constante,
A partir daqui, ele começa a diminuir para garantir que o EGT fique constante. Só que garantir o EGT constante agora tem uma penalidade. A penalidade é que a tua tração começa a cair. E a tração ela cai de forma bem agressiva aqui. E é por isso que a gente chama também essa temperatura ou de flat rate temperature, em função da característica do gráfico na parte anterior, ou então de thrust brake temperature, que é exatamente o que acontece a partir de agora. A tração começa a cair de forma bem agressiva. É óbvio que eu não posso permitir que o meu EGT chegue no limite. Como eu falei para vocês, existe uma margem de segurança no projeto. Essa margem de segurança visa o quê? Visa garantir um envelhecimento saudável do teu avião. Porque à medida que o motor envelhece, para produzir a mesma quantidade de tração, ele acaba entregando um EGT cada vez mais alto. E se por um acaso a gente tivesse um avião projetado para, na tração máxima, dar o EGT máximo logo no começo, logo no início da sua vida útil, com muito pouco tempo de uso, esse motor já estaria entregando sempre problemas de exceedance de EGT quando a gente estivesse, por exemplo, na decolagem. Então eu preciso dessa margem para que ele passe a envelhecer de forma relativamente saudável. Para provar isso que eu falei para vocês, eu trago agora uma tabela de N1 máximo de decolagem de um CFM56. Lembrando, N1 é a rotação desse carretel do motor. Esse N1 máximo, vocês vão ver, se começar a leitura da tabela do frio para o quente, aqui ao nível do mar, que ela aumenta o tempo todo até uma determinada temperatura. Nesse caso, o nível do mar, 30 graus. Em 30 graus, o N1 inverte o comportamento e a rotação começa a diminuir à medida que a gente aumenta a temperatura. Se a gente pegar um aeroporto um pouco mais elevado, por exemplo, 5.000 pés, 5.000 pés a temperatura ISA é 5 graus. ISA mais 15, 20 graus. Dê uma olhada no comportamento do N1. Do frio para o quente, mais uma vez o N1 está sempre aumentando, chega em 20 graus, ele inverte o comportamento e passa a diminuir daqui para frente. A gente diz que quando a gente está numa temperatura abaixo dessa flat rate temperature, o motor está numa região que ele é pressure limited. O que limitou a tração máxima que ele pode produzir é o cuidado com a pressão entregue na câmara de combustão. Quando a gente está acima da flat rate temperature, a gente diz que o nosso motor ele é temperature limited. O que limitou a tração máxima que ele pode produzir é a questão de proteger o EGT máximo do motor. E por fim aqui eu mostro uma tabela que mostra não rotação de N1, mas tração efetiva que o motor produz, o CFM56 de 26 mil libras de empuxo. Você pode ver aqui aquilo que eu falei. De menos 54 graus até ISA mais 15 ao nível do mar, que nesse caso é 30, a tração é basicamente constante. E a partir de 30 graus, a tração disponível por esse motor realmente despenca. Mas e aí, depois de mostrar tudo isso, faltou falar de um negócio chamado bump, take-off bump. O que significa isso? Bom, imagina o seguinte, você tem um motor, esse CFM56, produzindo 26 mil libras de empuxo, e um belo dia alguma empresa aérea liga para você, fabricante do motor, e pergunta: tem como me entregar um pouquinho mais de tração nesse motor? Você faz uma análise com seus engenheiros e descobre que, olha, tudo bem, eu posso ir um pouco além dos 490 PSI. Meus engenheiros chegaram à conclusão que se a gente for até 510 PSI, eu te entrego um pouco mais de tração e o motor ainda vai ter uma vida útil bem interessante. Nesse caso, o que se faz? Aumenta-se a rotação do motor e passa-se a entregar mais pressão na câmara de combustão e mais tração quando a gente está numa determinada faixa de temperatura. Se isso acontece somente até a temperatura flat rate do motor, a gente diz que a gente tem um pressure bump. Ocorreu um extrapolamento, a palavra bump, na região onde o motor ele é pressure limited. Isso pode gerar um novo ponto de flat rate temperature, no caso do meu exemplo gerou, ou pode avançar até o ponto em que existe a flat rate temperature original do motor. Existe uma outra situação que a gente conhece como temperature bump. Não é pressure bump, é temperature bump. O que acontece com isso? No caso do temperature bump, o motor ele não sofreu um acréscimo na pressão interna. Ele sofreu uma diminuição na margem do EGT. Simplesmente porque o fabricante do motor
está garantindo que ele mantenha, ou que ele entregue a tração máxima, não só até o ISA mais 15, que era o Flat Rate Temperature default desse motor, mas até ISA mais 22, ISA mais 23, ISA mais 24. E isso daí vai diminuir a tua margem de EGT para o limite de projeto do avião. Lembre que de qualquer uma das duas formas, usando Pressure Bump ou usando Temperature Bump, esse motor tem a vida útil dele diminuída, porque a gente está usando ele de forma muito mais agressiva. Existe também uma situação em que o motor oferece um bump nas duas situações. Ele é Pressure Bump e Temperature Bump, ou seja, ele aumentou o N1 em todas as situações, tanto na região antes da Thrust Brake Temperature, quanto na região posterior à Thrust Brake Temperature. Eu mostro aqui para vocês um exemplo de um Boeing 737 MAX que tem um opcional de Temperature Bump. Vocês podem ver nesse exemplo que quando a temperatura está abaixo da Flat Rate, mesmo clicando no botão de Bump, não acontece rigorosamente nada com o N1 não é alterado. Agora, se por um acaso estiver acima da Flat Rate Temperature normal ou default desse motor, aí sim, quando a gente clica Bump, ele aumenta o N1 porque ali ele está tentando entregar a tração máxima até uma temperatura um pouco mais alta. De qualquer forma, tenha o seu motor Pressure Bump, Temperature Bump ou os dois somados, isso é algo exclusivo do processo de decolagem. Após a decolagem, o motor não entrega mais esses bumps. Aí ele passa a entregar a tração nominal dele durante todo o resto do voo até o pouso. Pessoal, como eu falei, esse foi o primeiro vídeo de uma série que vai explicar motores. O próximo vídeo da série vai falar sobre temperatura assumida e D-Rate. Não é necessariamente o vídeo da semana que vem, que eu já tenho outras coisas programadas, mas é uma série de 3 que vai falar sobre motores. Pessoal, como eu sempre falo, tudo isso que eu mostrei aqui e muito mais tem lá no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Quer adquirir de forma digital? Tem os links para compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Quer adquirir em papel? Manda uma mensagem para mim. Também tem um link aqui embaixo para mandar uma mensagem no Telegram. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o like se gostou desse vídeo. Me segue lá nas minhas redes sociais. Um abraço e até a semana que vem.